Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Como é que bebeis e comeis com publicanos e pecadores? Lucas 5:30. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater com rigor a mágoa e o rancor no ambiente doméstico. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao rancor. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, queremos nesse instante rogar a Ti o auxílio para que consigamos combater em nós toda espécie de rancor, de ódio, de mágoas, de ressentimentos. Livra-nos, Jesus, de toda maledicência, que possamos desenvolver no nosso íntimo a compaixão, a misericórdia, a indulgência, a benevolência para com todos aqueles que se aproximam de nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião pública, aliás, reunião administrativa em nossa casa espírita. Essa reunião acontece online a partir das 7 horas da noite. Então, você é o nosso convidado. Lembrando aos amigos que nós estamos planejando a nossa ida ao município de Nova Monte Verde, que vai acontecer no dia 19 de maio. Então, no dia 19 de maio, nós estaremos em Monte Verde, vamos ficar dia 19, dia 20, com atividades de campanhas na cidade, palestras públicas no final da tarde, início da noite, e no domingo de manhã a gente retorna para a nossa cidade. Então, são tarefas aí, nós estamos visitando, porque nós tivemos lá o projeto Ismael, que foi realizado na Concafras, que foi o projeto Paulo de Tarso. Então, essa é a tarefa de nossa casa espírita. Então, no dia 19, dia 20 e 21, nós estaremos no município de Monte Verde. Então, queremos lembrar aos amigos a importância dessa caravana, de nós nos organizarmos, porque nós vamos suspender as atividades da nossa casa espírita nesse final de semana, né? Para a gente estar lá. Então, nós vamos desenvolver lá as atividades com as crianças, com os jovens, com as mães, com os pais, né? Então, é muito importante a gente estar nessa tarefa. Meus amigos, nesse próximo final de semana, nós teremos as atividades costumeiras em nossa casa espírita. No sábado, pela manhã, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também o tratamento espiritual. Teremos a distribuição da sopa fraterna a partir das 8 horas da manhã. E às 4h30 da tarde nós teremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, aqueles irmãos que estão desejando estudar a doutrina espírita, conhecer o espiritismo, se programem para em agosto já começarem um novo curso, tá bom?
Então vamos, meus amigos, para a comunicação de Emmanuel no dia de hoje, para hoje, né? Lembrando que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos, capítulo 3º, versículo 35. Familiares. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada é difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E é aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescente, suspiras pela ascensão espiritual, contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme, no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, noutro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física. Refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles
que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Comunicação de Emmanuel, publicado no livro Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 39. Meus amigos, aqui é um puxão de orelha, né, que a gente recebe, todos nós, né, recebemos esse puxão de orelha de Emmanuel. Porque é interessante como Emmanuel nos conduz à grande reflexão. Se Jesus disse que quem faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã e minha mãe, está lá no Evangelho de Marcos, só que ele traz uma reflexão para nós do convívio familiar, ali onde nós nascemos, que é aquele meu primeiro reduto. E às vezes nós negligenciamos a nossa participação nesse convívio, nos afastando do lar, não amparando nosso pai nem nossa mãe ou algum dos irmãos que convivem conosco quando precisam. Mas a gente se disponibiliza a auxiliar um estranho que a gente não conhece, em primeira mão, porque a gente não tem compromisso com aquele irmão. Auxilia naquele momento que ele precisa e depois ele some, desaparece. E a gente não vai ter mais contato com aquele irmão. Então, veja que é muito importante esse chamamento de atenção de Emmanuel, porque muitas vezes a gente se depara diante de situações no dia a dia de irmãos que deixam pai e mãe sob cuidado de estranhos e eles não estão nem aí no cuidado do familiar. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Às vezes a gente deixa os nossos filhos sob cuidados dos parentes mais próximos, mas a gente não cuida dos filhos. A gente larga o pai e a mãe abandonados e a gente não cuida deles, não visita, para não criar mais aprofundamento nesses laços. E isso será cobrado da gente quando nós retornarmos para a pátria celestial. Então veja como que é importante essa dedicação, esse amparo aos nossos familiares. Porque é nesse convívio que nós vamos estar também nos burilando de nossas tendências, e são das nossas tendências negativas. E são esses que nos conhecem profundamente. São esses que conviveram conosco mais de pertinho, nas outras encarnações e nessa, e sabem os nossos pontos frágeis. E aí, muitas vezes, por eles ter acesso a esses pontos frágeis, é que a gente acaba não ficando, não amparando esses familiares, ficando sob o cuidado de terceiros, ou até de órgãos ou de instituições públicas ou filantrópicas. Então é muito importante, como diz o Emmanuel aqui, meus amigos, que a gente consiga desenvolver em nós a caridade, que a gente consiga desenvolver a paciência, a lealdade, o equilíbrio, a abnegação, a firmeza, a brandura, o amor por aqueles que estão conosco na caminhada. E estender, é claro, esse acolhimento também para famílias dos outros. Aqui, o Emmanuel não vem descartar essa possibilidade. É claro que nós não podemos negligenciar a nossa família,
Mas no momento que a nossa família está assistida, isso não impede da gente assistir a outras famílias que estão ao nosso lado. Aí, às vezes a gente vai falar, esse problema é do outro, ele que se vira, né? Às vezes a gente acaba assumindo certas posturas anti-evangélicas, anticristãs, que não vêm de encontro com os ensinamentos que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Então, toda a humanidade é nossa família. Nós aprendemos isso com o próprio Cristo, quando ele fala esse dizer, né? Que todo o mundo, todas as pessoas que fazem a vontade de Deus é muito querido para Jesus. Então, ele estende esse amor à humanidade, ao universo. Os próprios livros espíritas nos ensinam, e podemos aqui destacar um dos livros, Nosso Lar. Ele fala da importância da família universal. Então, a gente desenvolver esses laços de amor para a humanidade toda. E muitas vezes, meus amigos, nós temos compromissos somente para o compromisso familiar. A pessoa veio com aquele compromisso de conduzir aquela família que ele está. Mas muitos outros vêm com compromissos coletivos, de atendimento à cidade, a um estado, de atendimento a um país. E muitas vezes há muitos irmãos que transcendem esse compromisso com a humanidade toda. Então é isso que a gente tem que ir desenvolvendo nos nossos corações para que consigamos amar a todos, independente do que a pessoa fez de mal. Não compete ao José, a Maria, o João, o Francisco, julgar o mal feito daquela pessoa. Cada consciência diante de Deus é que vai mostrar o que fez de bom e de mal. E aí, a necessidade da reparação. Muito bem, meus amigos, vamos parar por aqui, nossos comentários, vamos fazer prece. Eu fiquei sabendo que alguns amigos, sempre quando está nos acompanhando, coloca a garrafinha com água, para ali naquele instante de ouvir, de fazer as preces com a gente, pede muito a Deus para a fluidificação das águas. Então, vamos pedir também nesse instante, todos os dias, essas graças a Jesus, aos benfeitores amigos, para que fluidifiquem as águas, tanto da nossa garrafinha, das garrafas que estão nas geladeiras com água, das caixas d'água, tanto nossa, dos nossos vizinhos, o grande reservatório de água da nossa cidade, para que os benfeitores, em nome do Cristo, possam ali fluidificar essas águas, transformando-as em substâncias que curam, substâncias que acalmam a todos que fizerem uso dela. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, a cada dia o Emmanuel nos presenteia com uma pérola do Evangelho, que faz a nossa reflexão ampliar, que faz o nosso entendimento a perceber que todos nós somos irmãos. E rogamos nesse instante, Jesus, que esse amor que emana de ti nesse instante possa penetrar essas águas, possa modificar as substâncias dessas águas, colocando medicamentos, colocando sais minerais, proteínas, vitaminas, que vão auxiliar cada corpo físico e também, Jesus, coloque substâncias que vão nos encorajar para a nossa transformação íntima, que ao ingerir essa água,
possamos sentir-nos melhores e possamos ter condições de fazer a reforma íntima em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenham um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.